Olá, muito boa tarde. Assinala-se neste dia, 5 de setembro, o Dia Internacional da Caridade. É uma iniciativa da Organização das Nações Unidas que recorda Madre Teresa de Calcutá, que vamos comentar daqui a pouco com o diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social, o padre José Manuel Pereira de Almeida. Primeiro mostramos outros temas da atualidade. As cheias no sul da Ásia e as consequências do tufão nos Estados Unidos motivaram as palavras do Papa este domingo. Cari fratelli e sorelle, mentre rinnovo la mia spirituale vicinanza alle popolazioni dell'Asia meridionale che ancora patiscono le conseguenze delle alluvioni, desidero esprimere anche la mia viva partecipazione alle sofferenze degli abitanti del Texas e della Louisiana, colpiti da un uragano e da piogge eccezionali, che hanno provocato vittime, migliaia di sfollati e ingenti danni materiali. Chiedo a Maria Santissima, Consolatrice degli afflitti, che ottenga dal Signore la grazia del conforto per questi nostri fratelli duramente provati. São pais de filhos com necessidades especiais e todos os anos têm a possibilidade de viver em Fátima uma semana diferente. Há 11 anos que o Santuário de Fátima e os silenciosos operários da Cruz dinamizam este projeto que prevê uns dias de férias para pais com filhos portadores de deficiência. Esta é uma ocasião para alterar uma rotina de dedicação e de esforço e viverem com os filhos uma experiência diferente. Eu costumo dizer, eu quando vou embora eu vou carregada para todo o ano. Eles são os amores. Isto foi uns anjos, mas isto é como quem Deus está-me a ouvir. Isto foi uns anjos que me apareceram. É amigos, danço, como coisas como não como o ano inteiro. Como? Não vou dizer que não. É só as verdades. Como bem aqui, são muito meus amigos. Os pais têm a oportunidade de fazer um programa alternativo que os leva a visitar os lugares da mensagem de Fátima e a reservarem também para si momentos de repouso e crescimento espiritual. Mas é no contacto e na partilha com outros pais que enfrentam o mesmo desafio que recolhem uma força especial. Ai, ajuda tanto, não imagina. Mesmo muito. Conhecermos pessoas que sofrem ainda mais do que nós e a quem nós podemos ajudar também um pouco uns aos outros. É muito bom mesmo. O convívio com estas crianças e jovens com necessidades especiais traduz-se também numa experiência enriquecedora para os jovens que participam nesta iniciativa. Há uma aprendizagem que resulta destes dias. A importância de pequenas coisas, ensinar que aquilo que vale na vida é o amor. A vida é vida se houver amor, se amarmos e formos amados. E é isso que aprendemos aqui. E claro, há dificuldades, há cansaços, não vivemos numa utopia. É verdade que existem dificuldades, mas tudo é vencido, mais do que ser vencido pelas nossas capacidades, mas é vencido pelo amor. É isso que sinto e é por isso que volto. Há também quem chegue pela primeira vez e descubra nesta iniciativa uma especial ocasião de crescimento pessoal. Antes de vir para aqui, nunca sabia bem como olhar para eles, nunca sabia bem como reagir. Se calhar eu olhava para eles como se eles fossem uns coitadinhos. E aqui não, eles são pessoas que merecem amor e precisam da nossa ajuda. 7 dias em que os pais podem conhecer Fátima e a sua mensagem e conviver com os filhos de uma forma diferente. Uma experiência que se define em 2 palavras: dar e receber. É a dinâmica do amor. O amor, quanto mais se dá, mais se recebe. E essa é a opinião comum, constante, seja de voluntários. Alguns vêm com preconceitos, vêm com ideias feitas sobre o que é a pessoa com deficiência, como é que a pessoa com deficiência se relaciona ou se vive. Então eles, na medida em que dão, mas é sempre na avaliação final dos voluntários, eu pensava que vinha dar, mas recebi muito mais do que dei.
Esta é uma iniciativa transformadora que conta com o apoio do Santuário de Fátima e do Movimento da Mensagem de Fátima. Reuniu este ano 80 jovens, 40 pais, apoiados por dezenas de jovens voluntários. Simplicidade e verdade são valores universais que os videntes de Fátima transmitem à sociedade atual. Uma ideia defendida na Semana Bíblica Nacional. 40 anos de semanas bíblicas e 100 sobre as aparições em Fátima levaram os franciscanos capuchinhos a escolher o tema das aparições à revelação para a edição desta Semana Bíblica Nacional. Um tema que reconhecem complexo e de difícil enquadramento teológico. Das aparições particulares, das visões, o que é que são, teologicamente, como defini-las. São visões, são aparições, são êxtase, são arroubos. Quer dizer, há uma certa dificuldade em definir teologicamente estas revelações particulares. No Centro Bíblico dos Capuchinhos, em Fátima, a Semana Bíblica é sempre uma ocasião para aprofundar os conhecimentos em torno das Escrituras e para que a Palavra de Deus marque o ritmo da vida dos cristãos. E é também, para nós, mesmo frades franciscanos capuchinhos, um apelo a fazermos da Palavra de Deus e também o mesmo apelo que fazemos a todo o povo de Deus, que a Palavra de Deus marque o ritmo, digamos, da vida, do dia-a-dia, da nossa vida, de irmãos capuchinhos e da vida dos cristãos e de todo o povo de Deus, fazendo, de facto, a leitura orante da Palavra de Deus, mas para podermos fazer também essa leitura orante, sentimos a necessidade de a estudar, de a aprofundar, e esse é, sem dúvida, um grande objetivo destas Semanas Bíblicas. A partir do tema das aparições à revelação, os conferencistas abordaram questões como natureza humana, visões, aparições e revelações bíblicas ou as visões nas vocações da Bíblia. Entre eles, a psicóloga clínica e terapeuta familiar Margarida Cordo, que destacou traços da psicologia dos videntes de Fátima. Eu diria que com estas três crianças se pode aprender a simplicidade, se pode aprender a genuinidade. Eu até diria assim, podem aprender-se bens que hoje em dia estão em vias de extinção. Se é que me permite, é evidente que não se podem fazer generalizações, eu costumo dizer isto muitas vezes, não se podem fazer generalizações, mas é importante aprender que há princípios e há valores, se quisermos, que são eternos, ou deveriam ser eternos numa sociedade construtiva. E essa simplicidade e essa genuinidade, apesar de hoje em dia haver outro tipo de exigências às quais todos temos que responder, a simplicidade e a genuinidade, entre outros, não deveriam ser, e a verdade da coisa, e o amor e a entrega, tudo mais, e a fé e este acreditar e este deixar-se ir à vontade de Deus, digamos, é alguma coisa com que todos temos a aprender. Por ocasião desta Semana Bíblica foram apresentados alguns livros. Professor, explique-me os Evangelhos, do autor Manuel Nunes, e foi ainda apresentada a obra em 6 volumes sobre a Bíblia em Portugal, que resulta de um estudo desenvolvido por Frei Herculano Alves sobre a primeira tradução portuguesa da Bíblia, feita por João Ferreira de Almeida. Daí surgiu a ideia de fazer, já nessa altura, uma espécie de história da Bíblia que depois eu chamei simplesmente a Bíblia em Portugal. É um projeto muito grande, de 7 volumes na prática, embora um seja um suplemento do outro. Aqui é precisamente um catálogo da Bíblia de João Ferreira de Almeida, onde nos diz que a Bíblia de João Ferreira de Almeida, ou seja, a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa, foi de facto o livro mais editado em língua portuguesa em todos os tempos. A Semana Bíblica Nacional vai na 40ª edição, o que, para o provincial dos franciscanos capuchinhos, no tempo do provisório, é um sinal de perseverança bastante considerável. É para nós motivo para agradecer a Deus ter-nos mostrado este caminho, agradecer um grande carismático que iniciou estas semanas, o Frei Inácio de Vegas, e continuar a pedir a luz para encontrar os novos caminhos de futuro, também nestas semanas e em todo o movimento
de dinamização bíblica. Foi Frei Inácio de Vegas que, em 1951, iniciou em Portugal este movimento de dinamização bíblica, que, mais tarde, em 1975, se enriqueceu com as Semanas Bíblicas Nacionais, promovidas pelos franciscanos capuchinhos. No portal agência.eclésia.pt pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos em permanência. Falamos agora do Dia Internacional da Caridade, que se assinala neste dia 5, com o Padre José Manuel Pereira de Almeida, que é o diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social. Boa tarde, obrigado por estar connosco. Este é um dia muito especial, desde logo ele assinala o dia da morte, também da beatificação de Madre Teresa de Calcutá, dia 5 de setembro. A ONU decidiu declarar o Dia Internacional da Caridade. Podemos dizer que é um desafio às próprias instituições da Igreja Católica, a ONU declarar este dia focado na caridade, desde logo também a Igreja que lida com a caridade de forma muito próxima, tem algo a fazer de forma especial neste dia, para além de todos os outros dias do ano? Pois é. Eu diria 3 coisas, como tantos outros que, quando querem falar, dizem 3 coisas. Então, 3 pontos. O primeiro ponto é porque há dias mundiais para tudo. E a gente cansa-se um bocadinho dos dias mundiais, ou dias nacionais, ou dias que sejam. O segundo ponto é que é particularmente relevante ser as Nações Unidas a evocar a memória da Madre Teresa de Calcutá para um dia deste tipo. E já lá iremos. O terceiro ponto é que, ao dizer caridade, então em português, facilmente resvalamos para a ideia da caridadezinha e, portanto, fazer bem ao pobre, desde que o pobre seja pobre, que é para eu continuar a fazer bem. Estão a ver? Portanto, tudo o que não é a promoção, a luta contra a pobreza, a erradicação da pobreza. De facto, voltando à figura de Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, as Nações Unidas indicam um exemplo do que é a solicitude pelos mais fracos. Não é todos os exemplos, não é tudo o que se pode fazer, ela também dizia isso, eu faço o que faço, não é tudo, mas aquilo que eu faço é o meu caminho. E é uma provocação, sim, a nós todos, e à Igreja Católica em geral, exatamente para não termos a ideia de que temos o exclusivo da caridade, felizmente, mas em prestigiar aquela atitude que é a atenção aos mais frágeis e a opção preferencial pelos pobres, que o Concílio Vaticano II vem declarar absolutamente, e agora com o magistério do Papa Francisco é incontornável, como agora se diz. E para o cidadão comum, mesmo para aquele que não se identifica com o cristianismo, ou de forma muito particular com a religião católica, este é também um desafio a preocupar-se com o seu próximo, não é? Com certeza. E é claro que em inglês, caridade, a gente poderia utilizar um termo mais próximo da filantropia ou da beneficência. E isso abrange todos, não necessariamente e só os cristãos. De resto, caridade, em rigor, é um nome forjado no latim para dizer o amor que se dá sem esperar recompensa. E, portanto, eu creio que como horizonte de intencionalidade é uma proposta para todo o cidadão de todos os países, crentes ou não crentes, cristãos ou não cristãos. E esta caridade, como referia há pouco, há sempre que desconstruir algumas conotações que possa ter. Ela pressupõe sempre o resgatar o próximo e o homem em exclusão da sua situação e recuperá-lo para a vida e para a vida em dignidade. E, sobretudo, em vez de ser só destinatário do nosso agir, é certamente parceiro ou até mesmo protagonista da sua libertação. E, portanto, ouvir a sua voz, que
Às vezes a gente diz dar a voz aos pobres, os pobres têm voz. A gente é que muitas vezes não os ouve, não tem ouvidos para ouvir. Portanto, ter ouvidos para ouvir a sua voz, estar ao lado deles para com eles acompanhar no seu processo de libertação de uma situação de fragilidade é o grande desafio que Madre Teresa simboliza magnificamente. E também, como dizia há pouco, não tendo a Igreja o exclusivo da caridade, a Igreja Católica, em todo o caso, aqueles que se dizem cristãos e crentes não poderão prescindir desta dimensão do envolvimento com o outro, claro, sob pena de negarem a sua própria identidade. Não tenha dúvida, claro. Os 3 pés em que Bento XVI tão bem apresentou o nosso existir cristão em Deus, Caritas Est, cá está o nome, Caritas, Deus é amor, é exatamente o anúncio do Evangelho, a celebração da fé e a caridade. Sem um destes pés, o banco cai. Este é o Dia Internacional da Caridade, é sintomático ele surgir por iniciativa da Organização das Nações Unidas, porque lá está, não está conotada com uma determinada religião, é uma Assembleia de Nações, de culturas, de identidades, e puxar este tema da caridade é quase pedagógico para a população de todo o mundo. É, certamente. E é por isso, como dizia logo no início, um desafio para nós, que não sendo os autores desta iniciativa, como às vezes é a Santa Sé, que propõe dias mundiais, como bem sabemos. Por exemplo, na paz temos 2 dias mundiais, um que não é? No que diz respeito a Teresa de Calcutá, ninguém pode fazer de conta ou ignorar que se trata de uma discípula de Jesus, no sentido mais radical, e é por isso que é canonizada. A canonização não é um prémio, é dizer que naquela história há um exemplo a ser seguido por todos e a intercessão que os crentes podem pedir para se mobilizarem mais no sentido de aprenderem com ela o ser hoje discípulos de Jesus. Eu aproveito o facto de ter aqui comigo o diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social, o Padre José Manuel Pereira de Almeida, para falar um bocadinho consigo acerca do encontro de Pastoral Social. Que estava aqui há 15 dias. Exatamente, começa entre 19 e 21 de setembro, já tem um tema, Família e Transformação Social. Isto a partir do documento do Papa, Amoris Laetitia. O porquê da escolha desta temática para este ano? Nós temos sempre procurado seguir os documentos que o Papa Francisco nos tem proposto, seguir não para traduzir, eles já estão traduzidos, mas para os aprofundar no sentido do que é específico da área social. Claro que quando se fala da encíclica que tem a ver com o cuidado da casa comum, é tudo pastoral social, não há nada que fuja. Mas na família não, há muitas outras coisas que são, no que diz respeito à nossa organização interna em termos de Conferência Episcopal, como sabe, que são da área dos leigos, da família. E procuramos que esse diálogo fosse apresentar, este debate fosse exatamente focado no que a família tem a ver com a transformação social. E, portanto, de facto, a família é a unidade excelente, ou por excelência, para fazer esta transformação cuidando da casa comum. E é isso que pedimos ao professor Guilherme Oliveira Martins no sentido da abertura e ao Sr. Dom Ilídio, Sr. Dom Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, na conclusão, e depois vamos parcelizar os temas como se eles fossem parcelizados, dando atenção às famílias em situação de fragilidade, à educação dos filhos no sentido da transformação do mundo em que vivemos, ao equilíbrio entre trabalho e vida familiar, e ainda à questão do lazer,
que não é tanto tempo livre quanto isso, mas agora tem toda uma cultura por trás e no que diz respeito à ecologia e ao cuidado da casa comum também é particularmente relevante. Salvo erro, será a 31ª edição destes encontros. Deste encontro, da Semana Social. Quem é que pode participar nestes encontros? Qual é a função deste encontro também dentro da própria vida da Igreja? Estes encontros são destinados a todos, sem excluir ninguém, e em particular nós estamos muito interessados em que todas as pessoas que na rede mais fina, que são as paróquias, os centros sociais paroquiais, as conferências vicentinas, as misericórdias, localmente possam, neste fórum, partilhar as suas experiências. Haverá tempo para debate alargado, não é uma coisa em que a gente vai lá e ouve, mas não tem palavra, não. E o conhecimento recíproco tem correspondido. Não, este percurso dos 31 encontros, eu não conheço todos, mas conheço bastante os últimos, tem conseguido que possamos naturalmente trabalhar mais em rede, menos de costas voltadas, cada um a fazer as suas coisinhas, como se os outros não existissem. E isso é também uma experiência eclesial, uma experiência de comunhão. Muito bem, Padre José Manuel Pereira de Almeida, muito obrigado por ter estado aqui hoje entre nós neste Dia Internacional da Caridade. Acompanhe-nos então na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.